estamos no nosso terceiro encontro desse livro tão bonito, que é a Árvore do Conhecimento. E eu acho que uma das coisas que me chama atenção nesse livro, né, que é uma viagem pela evolução da vida, e do sentido da vida se expressando em nós, né, em cada ser, incluindo nós, seres humanos. Eu acho que também é um livro que nos chega agora para o estudo, mas que ele já está aqui já faz um tempo, né, desde do século passado, né? Mas ele é um livro que traz questões muito atuais, né? E ele ainda tem uma coisa muito forte para nos contribuir a respeito da reflexão sobre o que é a vida, quem somos nós, né? Então, vamos continuar nessa caminhada. E o que a gente vai ver hoje é a questão do ponto de vista da vida enquanto história, né? Então, quando a gente pensa em história, geralmente pensamos em história humana. O que faz algo ter uma história? Então, segundo Maturana e Varela, o que faz a gente ter uma história, né? A história extrapolar a questão humana para ser a história da vida é justamente a capacidade de reprodução. A capacidade de reprodução, ela faz com que ela traz em si, né, o fenômeno autopoético, né, e traz em si a questão da evolução, né, da transformação dos seres, dessa natureza que se autocria, né, e se autocriando, cada indivíduo, cada unidade, né, viva, que se multiplica, né, e que se transforma, fazendo com que não só o indivíduo se crie, né, mas que a própria vida vá se criando como um fenômeno mais amplo. Então, para Maturana e Varela, quando existe esse fenômeno de reprodução e transformação, surge a história. Por quê? Porque daí a gente tem uma história para contar, no sentido que existe uma transformação, não é um eterno repetir de algo constante, né? Mas sim algo que se transforma pouco a pouco, gerando novas formas, né? E daí existe a história, uma história complexa, uma história profunda, uma história que começa antes da gente existir aqui nesse planeta, né? Então, a gente pode dizer que a nossa ancestralidade, se a gente vai pensar nessa ancestralidade enquanto fenômeno da vida que inicia lá com um ser unicelular, né? A gente tem, nossa ancestralidade tem 3 bilhões de anos. Então, daí tem essa citação, né? Toda vez que num sistema um estado surge como modificação do anterior, temos um fenômeno histórico. E daí eu trago aqui essa imagem, né, que nos fala dessa questão evolutiva a partir da visão dos embriões, né? Então, o quanto os embriões no início da vida, né, no início da concepção, onde começam as primeiras divisões celulares e surgem surge o embrião, né? Então, o quanto eles são tão semelhantes, né? A gente não consegue distinguir uma espécie da outra. E à medida que vão se desenvolvendo, então, vão se tornando seres tão diferentes uns dos outros, mas que existe algo nessa raiz que é igual, lembrando a gente que a raiz é a mesma. E que, na realidade, somos tão diferentes, mas tem algo que se mantém também. Em todos esses seres, algo se mantém e algo nos fala
desse irmanar, dessa coisa que, na realidade, viemos da mesma origem e fazemos parte do mesmo sistema. Então, como é que a gente faz, né, para compreender o que é um ser vivo? Então, para que a gente compreenda um ser vivo, não basta que a gente olhe aquela unidade, a unidade que eu digo é um indivíduo, né, um único ser. Eu não consigo compreender o fenômeno da vida a partir de um ser, né? Eu não consigo também nem entender aquele próprio ser, se eu olhar só para ele, né? Eu vou ter uma visão reducionista se eu olhar só aquela unidade. Então, eu só consigo compreender uma unidade, seja ela uma célula, uma arara, um ser humano, eu só consigo compreender essa unidade de uma forma complexa, de uma forma profunda, se eu ver essa unidade em perspectiva, né? E quais são essas perspectivas? Que perspectiva é essa, né? Então, eu posso ver essa unidade na sua relação que ela estabelece com a sua convivência, né, atual, nesse período histórico, nesse período de tempo, durante a sua existência, que relações ela estabelece, né, essa forma de vida. Qual é o plano de nicho que a gente tinha falado do nosso último encontro, né? Qual é o plano de nicho, quais são as relações que ela estabelece, em que ecossistema que ela interage, né? Quais são os seres que estão mais próximos, quais são os seres que estão mais distantes, que ambiente é esse onde ela vive, né? E com o qual ela compartilha esse ambiente orgânico, esse ambiente em nível de elementos químicos também, esse ambiente em nível topográfico, né? Onde, né, esse ser vive, né? Então, esse é uma das perspectivas que a gente pode olhar, buscar ver, para entender melhor um ser. Mas também a gente vai ter uma outra percepção, né? Que é a percepção histórica. Então, a gente pode ver a ancestralidade, de onde vem esse ser, né? Então, a gente pode ver em nível de uma ancestralidade próxima, né? Dos seus pais, dos seus avós, dos seus tataravós, dessa rede, né? De onde é que vem, né, o deslocamento, né, no espaço, a mudança de ambiente. Mas se a gente for se deslocando mais para trás, cada vez mais essa perspectiva vai aumentando, né? E a gente vai vendo, então, que isso extrapola a espécie e vai entrar como uma abrangência do próprio fenômeno da vida, né? E é aquilo que eu estava colocando antes, como que isso nos irmana a todo o fenômeno da vida, né? Que se manifesta desde os seres microscópicos até esses seres muito grandes, né? E complexos, como são os mamíferos, né? Os grandes mamíferos, e também todos esses mamíferos aquáticos, como são o caso das baleias, né? Tão grandes, tão imensas, né? Mas que são irmãs lá das bactérias, né? Então, a gente poder olhar, né? Compreender esse ser que a gente olha, que a gente procura perceber, né? E procura estudar, a partir dessas duas perspectivas, como ele se relaciona nesse ambiente aqui agora e de onde ele vem, né? E de onde ele vem, então, a gente vai ver que é a perspectiva histórica, que é uma perspectiva muito distante, muito complexa, porque a partir de cada momento histórico, de cada passo evolutivo, a gente tem um aqui agora, né? Um aqui agora que aconteceu,
um aqui e agora que cada ser que nos antecedeu, ele teve um aqui e agora, ele teve uma complexidade em nível ambiental, em nível de relações. E isso tudo nos fala da gente. Então, quando a gente vai indo para trás, né? Quanto mais para trás a gente vai, mais é como que vai perdendo a nitidez dessa história, né? Então, quando a gente vai lá para trás, a gente vai ver assim registros fósseis, mas a gente não tem exatamente claro, uma clareza profunda a respeito de onde a gente vem exatamente, porque é um somatório, né, de dados evolutivos, de dados ambientais, que torna tudo isso muito complexo. Então, hoje a gente estuda, né, a vida lá no início da vida através de registros fósseis, né, através de ciências comparadas, através de experiências de laboratório, né? E esse somatório, né, de conhecimentos é que vão nos dar pistas de como é que era esse ambiente dos nossos mais primitivos ancestrais, né? Como que aconteceu esse fenômeno da vida? Esse é um grande mistério, né, que a gente tenta sondar, a gente tenta tocar, né? Como dizem os poetas, né? Esse pó de estrelas que somos nós, né? Porque na realidade estamos ligados não só à evolução da vida nesse planeta, né? Mas à evolução do próprio cosmos, né? Então, todos os componentes químicos do nosso corpo, eles têm a ver com a evolução do próprio universo. Então, uma coisa importante da gente perceber é que para os seres mais complexos que uma célula, né? A gente pode, os seres multicelulares, a gente vai ver que a reprodução, né? Ela não está a serviço daquela unidade, ela está a serviço de algo maior, né? Então, por exemplo, essas cegonhas, né? Essas cegonhas, elas têm um impulso de se reproduzir, tem uma questão instintiva de comportamental que faz com que exista a reprodução, o cuidado dos filhotes, né? A construção do ninho, mas se a gente pensar na unidade, né? na cegonha em si, a reprodução para aquele indivíduo, ela não serve exatamente, né? Ela vai servir para algo de preservação da espécie, de continuidade da espécie, não para aquele indivíduo em si, né? Então, a reprodução, ela tem um caráter que extrapola a unidade, né? Então, ela tem um caráter que, se a gente pensar no fenômeno da autopoiese como um fenômeno de interação, de autocriação do indivíduo em relação ao seu meio, a gente vai ver que esse fenômeno da autopoiese não vai ter coerência para aquele indivíduo, mas ele vai ter coerência para a continuidade da vida, a vida como um fenômeno de autocriação. Então, é importante a gente perceber que a reprodução, né, ela não é desde os seres mais simples, ela não é simplesmente uma cópia, né? Então, a gente vai ver a cópia como um fenômeno de replicação. Então, num nível atômico, subatômico, né? A gente vai ver esses fenômenos de replicação. Eles são super importantes dentro da questão da divisão celular, das espirais de DNA, né? Que vão se replicar. Mas
o fenômeno da reprodução ele vai além disso, né? Ele é maior que isso. Então, dentro da vida, existe o fenômeno de replicação, porque ele está no nível do DNA, né? Mas não se resume a isso. Então, vai muito além disso. Então, quando a gente está só no fenômeno de replicação, a gente não tem a história, né? Então, a replicação ela não vai necessariamente criar uma história, ter a história, né? Ela só vai ter o fenômeno histórico na medida que ela supere aquela dimensão unitária, né? Então, quando essa replicação ela serve a não só a duplicar um indivíduo, mas ela serve a uma modificação, a uma adaptação, uma autocriação, então a gente começa a ter a dimensão histórica. Por que a gente está falando isso? Porque na reprodução, né, celular, a gente tem muito forte essa questão, né, da replicação, né? Então, quando a célula se divide, né, o material genético se divide e vai criar dois indivíduos muito parecidos, muito idênticos, né? Então, a gente pode pensar que esse fenômeno é um fenômeno somente de replicação. Mas, na realidade, esses dois indivíduos eles vão ter determinadas características pela sua interação com o meio, por algumas modificações que podem acontecer durante essa própria divisão, né? Que dão, apesar da origem, né, tornar eles iguais, né, terem uma coisa de igualdade nessa origem, existem pequenas diferenças, vão surgir a partir da própria experiência de divisão, algumas pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças começam a dar uma dimensão histórica. Então, isso faz, né, com que dentro da questão da divisão celular, né, para a célula, ao contrário dos outros seres, para a célula especificamente, a divisão celular, a reprodução a partir dessa divisão, né, ela tem uma característica autopoética para aquela unidade, para aqueles indivíduos. Né? Então, nesse nível de célula, o fato da mitose, né, ou essa divisão celular com a separação do material genético, né, a reprodução, né, a divisão desse material genético em forma de uma cópia desse material genético, faz parte do ato autopoético das células. Então, eu vou trazer agora para vocês um vídeo onde vai explicar isso melhor, tá? E com imagens, inclusive, dessas divisões celulares, que eu achei bem bonito. Então, vamos sair um pouquinho para a gente entrar num vídeo sobre a divisão celular. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, para não... Deixa eu localizar ele aqui antes de... Ok. Como sempre eu aviso, eu gosto de avisar, é um vídeo do YouTube, pode acontecer de repente entrar um comercial, tá? Mas vamos esperar que não. 6 minutos de vídeo, tá? Então... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu acho que foi a T que falou, depois não chegou a fechar. Agora tá, acho que deu. Acho que era isso. Não fica um barulhinho de fundo. Vamos ver. Aqui. Vamos ver, então. A mitose é uma espécie de divisão celular em que são formadas duas células idênticas a partir de uma única célula. Nos seres multicelulares, a mitose é importante para garantir o crescimento desses indivíduos e também para a regeneração dos tecidos. Este processo acontece em células somáticas de um organismo vivo, onde uma célula-mãe dará origem a duas células filhas geneticamente idênticas. Com base nisso, no vídeo de hoje aprenderemos passo a passo de como acontece essa divisão celular. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O ciclo celular pode ser dividido em duas grandes fases, a intérfase e a mitose. A intérfase é a primeira fase da divisão celular e é dividida em três subfases, G1, S e G2. Durante essas etapas, acontece um aumento da atividade metabólica que prepara a célula para sua divisão. Em G1, ocorre o aumento gradativo de tamanho. São sintetizadas enzimas, ribossomos, organelas, sistemas de membranas e outras moléculas. Na fase S, que refere-se à palavra síntese, o DNA é duplicado, ou seja, dobra sua quantidade. Além disso, ela também duplica uma estrutura organizadora de microtúbulos, chamada de centrossomo. Os centrossomos ajudam a separar o DNA durante a fase M. Em G2, fase que antecede a mitose, o principal evento é verificar se a replicação do cromossomo se completou e se todo o dano ao DNA foi reparado. Após toda essa verificação, a célula passa para a fase M. Esta fase compreende mais 5 etapas. A prófase compreende a primeira etapa do estágio mitótico. Nessa fase, a cromatina se condensa gradualmente, formando cromossomos bem definidos. No início, aparecem como filamentos alongados dispersos no núcleo. À medida que a prófase avança, os cromossomos tornam-se mais visíveis, claramente evidenciando as duas cromátides. As cromátides irmãs mantêm-se unidas pelo centrômero. O fuso mitótico começa a se formar. O fuso mitótico é uma estrutura feita de microtúbulos. Sua função é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose. O fuso cresce entre os centrossomos à medida que eles se separam. O nucleolo desaparece. Esse é um sinal de que o núcleo está prestes a se romper. Em seguida, o núcleo desaparece. A desorganização do envoltório nuclear marca o final da prófase. No final da prófase, também chamada de prometáfase, o fuso mitótico começa a capturar e organizar os cromossomos. Na segunda fase, chamada de metáfase, os cromossomos se alinham no plano equatorial do fuso mitótico. Os cromossomos alinhados na placa equatorial ou placa da metáfase marcam o final da metáfase. Em anáfase, inicia-se com a separação das cromátides irmãs junto aos centrômeros.
agora são chamados cromossomos filhos. Com o deslocamento dos cromossomos filhos através do cinetócoro em direção aos polos opostos da célula, os braços dos cromossomos parecem voltados para trás. Ao final da anáfase, os conjuntos idênticos de cromossomos moveram-se para os polos opostos. Na fase telófase, o envoltório nuclear é reorganizado ao redor de cada lote de cromossomos. Os fusos desaparecem, os cromossomos descondensam e voltam à sua forma filamentosa. Ocorre a reorganização dos núcleos. Quando a telófase está completa, os núcleos filhos entram em intérfase. A citocinese é a fase final dos processos de divisão celular das células eucarióticas, caracterizada pela efetiva separação das duas células após a formação completa dos dois novos núcleos. Durante a citocinese, o citoplasma é dividido em dois por um anel contrátil de actina e filamentos de miosina, que comprimem a célula em duas partes para criar duas células filhas, cada uma com um núcleo. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Nos vemos. É mágico, né, pessoal? É impressionante a organização da vida, esses fenômenos tão complexos, né, que podem que estão acontecendo agora dentro do nosso corpo, né, em nós, nesse momento, né, de uma forma muito ampla, né? Então, vamos continuar a nossa viagem. Então, daí a gente estava vendo esse fenômeno, né, da divisão celular como um fenômeno de reprodução das células, o quanto isso é importante para cada organismo multicelular, né? Então, a gente também se vendo, se olhando, né, como uma grande comunidade de células, né, e que cada célula como uma unidade, mas também nós como unidades, né? Então, e vamos entrar na questão, né, dessa, desse, dessa ancestralidade, em termos de hereditariedade. Então, o que seria essa hereditariedade, né? Então, vamos ver essa citação que eles fazem aqui. Conservação transgeracional de qualquer aspecto estrutural de uma linhagem de unidades historicamente ligada. Então, existe, né, na evolução, na reprodução das espécies, algo que se mantém, e algo que vai mudando. Então, esse algo que se mantém é algo que vai determinar essa hereditariedade, né? Então, algo que supera cada geração e vai se transferindo para a próxima geração. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, né, e traz indivíduos muito semelhantes, eles são semelhantes, mas eles são diferentes também. E nesse jogo entre semelhança e diferença, a gente vai vendo a própria evolução dessas espécies e também a evolução de cada período histórico que vai trazendo essas modificações. Quando a gente pensa isso num nível celular, né, a gente vai pensar em termos do que o Maturana e o Varela vão falar no livro,
de uma fratura reprodutiva, né? Então, o que acontece? Em cima de uma unidade existe uma separação, né? Que vai gerar duas unidades distintas, né? E que existe um nível de semelhança. Então, esses dois indivíduos que se geram, né, eles são semelhantes ao original, mas eles não são exatamente o mesmo indivíduo que antes, né? Então, é como que o que eles têm de semelhante entre si, né? Eles vão ter o mesmo tipo de organização, mas o que vai ocorrendo de diferença entre um indivíduo e outro, que vai aos poucos gerando também transformações em nível evolutivo. Existe uma variação na estrutura, né? Em nível estrutural. Então, a organização é semelhante, né? E a gente pode ver isso desde o nível celular até o nível da vida como expressão multicelular. A gente vai ver que o tipo de organização, né? Existe um tipo de organização que é semelhante, que é o mesmo na realidade, né? O metabolismo, a forma de gerar energia, mas como isso acontece, a variação em nível de substâncias, de como lidar com o meio, isso vai mudando, né? Então, o tipo de organização é o mesmo, mas existe algo que se transforma, que se autocria, em relação a si mesmo, em relação ao meio, e vai transformando o próprio meio que vai o transformar também. Então, a reprodução, ela significa justamente isso, né? Que a cada geração a gente vai ter muitas coisas semelhantes, que é o que nos faz perceber, por exemplo, que é um ser humano ou que é uma estrela marinha ou que é uma bactéria, né? Então, existe em cada geração semelhanças, mas também em cada geração vão ter diferenças, né? E essas diferenças é que nos fazem, pouco a pouco, num nível histórico, fazer modificações que vão gerando, inclusive, outras espécies. Então, uma das coisas importantes nisso, de todo esse processo, a gente perceber, né, que a informação genética que existe em cada uma das nossas células, ela não é um determinante absoluto. Então, ele é um dos determinantes, mas não é um determinante absoluto, que junto com a informação genética, a gente tem um ambiente, né? E esse ambiente, nós somos, cada um de nós, cada ser vivo, é o resultado da interação entre essa informação genética e o ambiente, podendo, inclusive, o ambiente gerar modificações nessa informação genética e que podem ou não se perpetuar. Só que existem alguns componentes, né, que eles vão, digamos, ter pouca variação em nível de participação autopoética, ou seja, eles não vão modificar muito, eles têm mais estabilidade. E daí é justamente esses elementos que têm mais estabilidade que eles vão passando de geração em geração e permitindo uma estabilidade do próprio fenômeno da vida. E depois a gente vai ter outros elementos que são mais abertos à autopoiese e mais abertos à transformação. Então, existe ao mesmo tempo uma constância, né, de uma informação
que vai indo de indivíduo em indivíduo, de unidade em unidade, através de todo o processo histórico da vida, né? E que permite a gente olhar e ver que a gente tem uma árvore evolutiva, né? Porque tem elementos que vão se manter constantes, com pouquíssima variação, mas tem outros elementos que vão ter muita variação e muita abertura autopoética. E é nesse jogo, nessa dança, que ocorre a evolução das espécies.